Edu, e como você tem visto o mercado de RH, né? Eu acho que eu trouxe um pouco, mas você é o especialista no assunto. Vamos lá. Tem acho que bastante coisa para compartilhar. Grande parte da minha rede, acho que mais de 99% das pessoas trabalham com isso. Faz 10 anos que eu estou no mercado. O mercado de recursos humanos está diretamente ligado à nossa economia. Ponto. O mercado teve uma melhora significativa a partir de setembro do ano passado. Até então, ano passado, trabalhamos muitas vagas de analista, vagas de suporte. Isso já diz muito sobre o mercado, sobre a intenção das empresas, né? De setembro até mais ou menos fevereiro, a gente teve novas oportunidades de liderança, mas o grande ponto não são posições novas. Não foram posições novas nesse período e não está sendo posições novas. Por quê? Porque o mercado ele ainda está tentando entender qual vai ser o da nossa economia. Né? Em linhas gerais, a gente não tem problemas econômicos, mas a gente trabalha com muita especulação. E isso acaba afetando as empresas. Então, quando você fala para mim que as empresas estão começando a contratar de novo, provavelmente a gente deve ter um terceiro trimestre mais quente para a minha área. Por quê? Porque precisa ter todo esse arcabouço de recursos humanos para suportar essas novas contratações, né? Então, o nosso segundo trimestre foi basicamente uma continuação desse movimento de contratar muitas posições de suporte, analista sênior, especialista, coordenação, muitas posições de recrutamento, desenvolvimento organizacional e algumas coisas de operações, né? E ainda ficou, para mim, essa sensação de poucas posições de lideranças novas. O que isso mostra para o mercado? Que talvez as empresas estejam confortáveis com esse desenho. Talvez a gente não precise criar mais nada até o final do ano, vamos entender como vai ser a nossa realidade, que acho que tem muito a ver com o que você trouxe, ou seja, a gente não precisa mudar essa cultura. Se a gente parar para pensar, em termos de recursos humanos, a maior mudança de grande escala foi a pandemia. Sim. Do dia para a noite, todo mundo precisava trabalhar em casa. No médio prazo desse contexto, o grande desafio foi como é que a gente desenvolve as pessoas para trabalhar em casa e a liderança e todos os nossos processos. A impressão que eu tenho a liderança das empresas entenderam que o pior que pode acontecer é uma pandemia. Se já lidamos uma vez, lidamos 2, 3 vezes tranquilamente. Muito simples. Tiro o desktop e coloco um note. Falou, valeu. Isso. Parece simples, né? Parece simples, mas não é. E um bom ponto esse teu, Edu, e aí eu queria trazer para a discussão aqui também, que a gente tem, se a gente for olhar o nosso pipeline de projetos do primeiro semestre, né, nosso pipeline de vagas, eu diria que 70% foi tecnologia, 30% RH, né? Isso já é um indicador, um termômetro. Mas eu vi algumas posições curiosas você fazendo com o seu time. A gente fez executivo VP de RH, a gente fez gerente de RH, a gente fez business partner, remuneração, né? Analista 360, etc e tal. Então, você acha que isso é um reflexo do mercado como um todo, assim? Porque, de novo, não é sendo vanguardista. Eu acho que a proposta da consultoria Olhar Tecnologia RH é muito assertiva. São duas áreas que precisam uma das outras, né? Exato. Tecnologia precisa de recursos humanos precisam de tecnologia. Elas se complementam. Mas você acha que esse é um reflexo do nosso pipe ter sido 70% TI, 30%? E você acha que isso pode mudar no segundo semestre? Cara, eu acho que nenhuma área vai ser tão grande quanto a área de tecnologia. Eu acho que quando a gente falar sobre projeções, muitos dos desafios da área de recursos humanos, talvez para os próximos 2 ou 3 anos, está diretamente ligado à tecnologia. Principalmente inteligência artificial. Então, eu acho muito difícil, cara, a gente ter no nosso pipe 50-50. Eu acho que, em termos de posições, quando recurso humano chegar no nível de projetos que você tem hoje, você vai ter 5 vezes mais. Entendi. Proporcionalmente, né? Proporcionalmente. Temos uma outra pergunta? A gente tem 2 perguntas que tem muito a ver com o que vocês estão perguntando, tá? A primeira é da Débora, ela perguntou qual cargo tem mais posições em aberto em RH e tecnologia hoje? E aí, na live também, o Vitor perguntou, eu tenho uma dúvida sobre o mercado de recrutamento e inteligência artificial, o que vocês têm a dizer? Vamos primeiro pela primeira pergunta, Débora. Qual que é a pergunta? Desculpa. Qual cargo tem mais posições em abertos hoje na área de RH e em tecnologia? RH, recrutamento e seleção, com certeza, tá?
Eu acho que isso é reflexo direto já do mercado se preparando para um segundo semestre mais aquecido. O que eu tenho visto? Eu tenho visto uma segmentação interessante e muito sutil entre recrutamento e seleção e talent acquisition. Está tendo muito mais posições de recrutamento e seleção, que numa teoria são profissionais que, por exemplo, não têm inglês, do que de talent. Porque o talent, geralmente, ele tem uma visão mais estratégica, uma atuação mais estratégica. E eu acho que isso é um sinal sutil de como o mercado vai se comportar. Ou seja, talvez uma visão mais tático-operacional do que tático-estratégia. Ou seja, talvez a gente não tenha uma mudança muito significativa em termos de recursos humanos. O que eu penso que deve ser as posições mais aquecidas? Para o fim do ano, eu acho que vai ter ainda muitas posições de recrutamento, principalmente voltadas para a tecnologia. Já está começando a surgir Bom, hein? Inxalá que isso aconteça. Hein? Alguns BPs que tenham conhecimento de tecnologia para recursos humanos acima da média, tá? Vejo a área de remuneração voltando a ser mais aquecida, principalmente nessa parte de remuneração para tecnologia, né? Ainda está muito distante do nosso cenário explorar meios de pagamentos alternativos como Bitcoin. Acho que isso funciona muito bem lá fora. Aqui dentro é muito raro. Não acho que é uma tendência, mas pensando em 2 ou 3 anos, o profissional de remuneração que principalmente souber como funciona pode começar a se destacar no mercado. Pensando no longo prazo... Inclusive, a gente tem um convidado que eu vi que estava na live aqui, que é especialista nisso, né? Quem que é? Não vi. O Segali, né? Segali. Um abraço Exato. aí, Segali. Obrigado. Vai ser nosso convidado semana que vem, acho. Meu xará. O que eu vejo pro futuro, mas que eu acho que os profissionais de recursos humanos já têm que começar a estudar agora. O que é inteligência artificial e como ela vai impactar o negócio em linhas gerais. Por quê? Primeira coisa que vai ser necessário são profissionais que vão facilitar o treinamento das pessoas. De qualquer pessoa, porque grande parte dos conteúdos que as empresas vão disponibilizar vai ser por esse canal. Então, a área de treinamento, desenvolvimento, change management, plano de sucessão, já tem que entender qual é o futuro do negócio deles sobre essa perspectiva de tecnologia. Né? As outras áreas, sinceramente, não vejo uma diferença muito grande do que nós temos agora. Eventualmente, em setembro, a gente deve ter um aquecimento natural, que é quando as empresas que têm o ano fiscal de janeiro a dezembro já fizeram a calibragem de todos os seus talentos e já estão começando a planejar as possíveis substituições. E, obviamente, que isso mexe todo o xadrez de todas essas posições, né? E as empresas que têm ano fiscal de julho a julho estão ali mais ou menos no meio do ano, já entenderam quem está performando ou não, e aí também a dança das cadeiras começa. Então, e você sabe que eu torço muito para que a sua previsão se concretize, porque a área de remuneração para tecnologia é sempre um assunto muito sensível, Sim. né? Sim. Porque a gente tem empresas, a Mari, que é a nossa head aqui de pesquisa, pode até complementar. A maioria dos clientes que abrem posições de tecnologia com a gente precisam ou pedem um mapeamento para entender como o mercado está remunerando. Porque em TI é muito comum você remunerar PJ e CLT. Sim. Né? Então, assim, tem empresas de grande porte, large enterprise, multinacional, que tem uma faixa, tem startup que tem outras, tem empresas que dão X benefícios, outras que dão Y. E eu acho que esse papel do especialista em remuneração, se de fato aquecer, eu torço para que sim. E se você, cliente, quer contratar profissionais de remuneração, procura o Edu, ou eu, a Mari, obviamente, a Techers. Isso vai ajudar muito a educar o mercado de tecnologia e a gente, de fato, furar essa bolha aí que a gente o mercado formal das empresas formais sofreu bastante a partir de 2018 até mais ou menos 2021. As grandes consultorias de remuneração sofreram muito para começar a criar regras, né? Basicamente, hoje, a gente tem tabelas salariais para tecnologia
Temos, mas elas não são seguidas pelo mercado como um todo. Exato. Então, você tem indicadores daquilo que pode funcionar ou não. Por quê? Porque nós temos uma demanda muito grande de trabalho e temos poucos profissionais. Então, muitas vezes é um leilão. Ah, Na grande maioria das E o vezes. profissional, ele espera que ele seja leiloado. é isso. A gente Entendeu? cansa de ver candidato participando de processo seletivo para fazer escada, né? Às vezes até internamente. Né? O mercado me assediou aqui, me ofereceu 20% a mais do que eu tenho. E aí, se o cara é bom, a empresa para reter acaba cobrindo. Né? Gostou desse vídeo? Se você tiver dificuldades para encontrar profissionais da área de recursos humanos, remuneração, folha de pagamento, desenvolvimento organizacional, recrutamento e seleção, People Analytics, relações sindicais e trabalhistas e todas as demais áreas que compõem a área de RH, manda uma mensagem pra gente que a gente vai ficar muito feliz de te apresentar os melhores talentos do mercado. Solicite uma proposta através do nosso site www.techers.com.br.